Nós vamos ler nessa manhã, no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 26. Nós vamos ler apenas esse verso das Escrituras, juntamente com os irmãos. Está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai há de enviar em meu nome, esse vos ensinará tudo, e tudo quanto vos tenho dito vos fará lembrar. Amém, meus irmãos? Amém. Veja só, nós vamos ler só esse verso por enquanto, mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu quero falar aqui hoje do Espírito Santo, mas eu vou falar apenas um pouco, porque nós temos muita coisa para falar a respeito do Espírito Santo ainda. Eu quero afirmar para os irmãos aqui, com certeza, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ou seja, um ser pessoal. Ele não é uma força, uma energia, como alguns creem por aí. Ele é um ser pessoal. Quando eu digo que ele é uma pessoa, estou dizendo que ele é um ser pessoal. Outra verdade, o Espírito Santo, ele é Deus. Amém, Jesus? Amém. O Espírito Santo, ele é Deus. E nós vamos mostrar aqui algumas coisas que o Espírito Santo faz que mostra que ele é um ser pessoal e que ele é Deus também. Primeiramente, o Espírito Santo ensina. O que nós lemos aí? Esse, Jesus dizendo, vos ensinará tudo. Quem nos ensina tudo é o Espírito Santo. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo faz lembrar. Jesus está dizendo, e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Então o Espírito Santo, além de ensinar, ele age na memória da pessoa de Deus, fazendo a pessoa lembrar das palavras de Jesus. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele intercede pelos santos. Deixa eu ler aqui para os irmãos, não precisam abrir a Bíblia aí agora não. Eu vou ler aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito as nossas fraquezas ajuda juntamente, porque não sabemos como convém o que orar devemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com suspiros inefáveis. Nós estamos lendo aqui na Bíblia de 1819, mas na ACF, com certeza deve estar gemidos inexprimíveis. Não é isso? Gemidos inexprimíveis. E o que esquadrinha os corações sabe qual seja a intenção do Espírito, porquanto intercede pelos santos segundo Deus. Amém? Amém. Na ACF está gemidos inexprimíveis, mas aqui está suspiros inefáveis, ou seja, é uma intercessão, uma oração muito intensa do Espírito Santo em favor dos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que creram em Jesus, que seguem Jesus. São separados deste mundo. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele guia. Está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Porém, se pelo Espírito sois guiados, não estáis debaixo da lei. Então o Espírito Santo, ele nos guia. Ele guia as pessoas de Deus. Agora, tem um detalhe que nos chama atenção aqui, é que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele se alegra e ele se entristece.
Se não fosse assim, não estaria escrito aqui em Efésios capítulo 4:30, e não contristeis o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele se entristece, e o mandamento é para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Agora eu pergunto, uma força, uma energia, algo que não é pessoal se entristece, tem sentimento? Obviamente que não. Então o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele tem sentimento, ele intercede, ele guia, ele faz lembrar, ele ensina. Veja, meus irmãos, um pouco da obra do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele é Deus. Aonde na Bíblia, claramente, o Espírito Santo é chamado de Deus. Veja, em Atos capítulo 6, diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 5, diz assim, um certo varão por nome Ananias, com Safira sua mulher, vendo uma possessão, vendeu uma processão e defraudou do preço, sabendo-o também sua mulher e trazendo uma parte dele, e o depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Observe aí, preste atenção, mentisses ao Espírito Santo e defraudasses do preço da herdade, guardando-se não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Que é que propuseste em teu coração? Não mentistes aos homens, senão a Deus. Então aqui está claramente afirmando que o Espírito Santo, ele é Deus. Ananias mentiu ao Espírito Santo, e Pedro diz, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, além de ser uma pessoa, ele é Deus. E tanto é que aqui em Mateus capítulo 28, Jesus, quando ordenou que se batizassem os que creem, aos discípulos, ele diz, em Mateus 28, 19, portanto, ide, ensinai a todas as gentes, bautizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, o Senhor Jesus coloca o Espírito Santo juntamente com o Pai e o Filho. Se Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Só que Jesus não é o Espírito Santo não é o Pai não é Jesus. São três pessoas, mas porém, um só Deus em igualdade. Amém, meus irmãos? Amém. O Pai enviou o Filho. O Filho, ele enviou o Consolador, o outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, está conosco. E nessa manhã, os irmãos estão vendo um pouco do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Agora eu pergunto, como nós não vamos obedecer à ordem de Deus, que nos manda encher-nos do Espírito Santo? Essa semana nós vamos orar muito, pedindo a Deus que venha nos encher com o Espírito Santo. Nós precisamos dele nesse mundo mau em que nós vivemos. É muito complicado viver aqui nessa terra. Precisamos estar revestidos do poder do alto para podermos testemunhar do Senhor Jesus, sermos luz para esse mundo e sal desta terra. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.